Glória a Deus. Boa tarde, mulheres do nosso Brasil. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje estamos aqui numa live nacional para a glória do Senhor. Já queremos agradecer essa oportunidade que a pastora Bianca, nossa coordenadora nacional, está nos oportunizando a estar aqui nessa tarde para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, daquilo que Deus tem realizado nas nossas vidas e através das nossas vidas. Hoje estamos iniciando uma série de lives, né, da nossa mentoria hoje, A Fé que Produz Milagres, um milagre para toda uma nação. E hoje nós estamos aqui com muita gente já entrando, vai entrando aí, vai compartilhando, vai passando para suas amigas do Grupo Missionário de Mulheres. Aqui já estamos com algumas mulheres, né? Laís Lima está dando aqui o seu boa tarde, paz seja convosco. Estamos com muitas pessoas aqui, né? Estamos com o Rio Grande do Sul aqui também, pastora Elisete de Anjos, que Deus abençoe lá de Pelotas, pastora Tassi de Uruguaiana. Nós estamos aqui com o pessoal do Rio Grande do Sul, vá compartilhando, pastora Denise Arrechaval, né, da região de 628, Lagoa Vermelha. Olha aí, tem muitas pessoas, a Carazinho também, né, boa tarde, paz seja convosco, a todas as mulheres que vão estar conosco nesse tempo aqui de 40 minutos, 1 hora, mais ou menos, nós vamos estar aqui compartilhando das bênçãos do nosso Deus. Nós vamos estar recebendo nessa tarde para uma entrevista muito especial, pastora Dolores. Se ela já está preparada aí, né, nós já vamos receber para que a gente possa juntas fazer a primeira oração nessa tarde. Olha aí, já está aí a pastora Dolores. Boa tarde, paz, pastora. Amém. Paz, pastora Lucimar, todas as mulheres que já estão nesta live. Hoje nós vamos unir, hein? Brasil. Olha, vamos abraçar. Vamos abraçar. É verdade, pastora. Quero aqui já agradecer a pastora Bianca pela oportunidade, nossa coordenadora nacional de mulheres, que tem feito brilhantemente essas mentorias nas tardes de quinta-feira, que tem somado muito para a nossa vida, nosso ministério. E vamos viver este tempo, né? Falando de milagres, é o que nós estamos pedindo a Deus nesses dias. É verdade, né? Nós estamos aí vivendo 40 dias de milagres na Igreja do Evangelho Quadrangular. Já vivemos um momento muito especial na convenção, né, pastora Dolores, que a gente tem que passar um pouquinho, que não tem como a gente não passar na convenção, né? Foi algo tremendo, um milagre de Deus, manifestação do poder de Deus muito grande na vida do nosso ministério, né? Começando o nosso ministério. E hoje a gente vai dividir um pouquinho de tudo que recebemos com as nossas irmãs nessa mentoria, né? Trazendo aí uma fé no coração dessas mulheres para que a gente se levante nesse tempo e faça a obra de Deus, né? Queremos, assim, também, quero agradecer aqui, já abraçando o Brasil, né? O nosso presidente aqui do estado, que nos deu a oportunidade de trabalhar na coordenadoria. Eu não esqueci de me apresentar, né? Eu sou a coordenadora estadual do Rio Grande do Sul, pastora Lucimar Bastos. Nós estamos há 5 anos à frente da coordenadoria. Deus tem abençoado grandemente o nosso estado. Pastora Dolores também, uma mulher de muita ocupação, muito ocupada no reino de Deus, né? Ontem eu estava conversando um pouquinho com ela, supervisora, superintendente, mineira, né? Não é fraca, não, é forte, né? E a gente vai dividir a tela nessa tarde aqui, vamos dividir as bênçãos do nosso Deus também. Vamos orar, pastora? Vamos. Eu vou estar orando. Deus amado, Pai poderoso, nós nos colocamos nas tuas mãos, te damos graça por este momento de mentoria, estamos vivendo uma série, Senhor, começando hoje, Pai, um milagre para toda uma nação, Senhor. Em nome de Jesus, traz fé no nosso coração, que a tua presença, Senhor, nos envolva grandemente, Pai. Mesmo distante, nós nos aproximamos pela fé, nós nos aproximamos
Senhor, através da palavra, nos aproximamos através da oração, Pai. Ô, Jesus, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, Pai. Nós estamos em unidade nesta tarde, Deus, em nome de Jesus. Vem, Senhor, a tua presença sobre todas as mulheres, Senhor, do nosso Brasil, Pai, nos estados, que elas sejam alcançadas nessa tarde com a tua palavra, com a tua presença, Pai. Em nome de Jesus, nós nos colocamos nas tuas mãos e pedimos a tua bênção, hoje e sempre. Amém. Amém, pastora Dolores. Amém. Que coisa boa poder falar com Deus e saber que Ele está conosco para nos orientar. Não é verdade? É verdade. Amém. Pastora, a gente recebeu um tema hoje, né? Eu já vou passar a palavra para a pastora aqui. E aí, a nossa grande inspiração dessa tarde será o livro de Esther. Então, as irmãs, elas podem pegar aí a sua Bíblia para acompanhar, né? Que a história da Esther é tão linda, maravilhosa, né? Ela é presidente do Estado do Espírito Santo, superintendente, pastora local em Ibirité, é isso? Minas Gerais, né? Ibirité, isso mesmo. O pessoal está aí acompanhando a gente, né? E eu queria só ler o versículo, pastora, antes de fazer a primeira pergunta aqui para a pastora e trazer, deixar ela à vontade de falar um pouquinho. Né? Já que eu comecei, né? Comecei falando, não parei mais, e disse que não ia falar muito, né? Então, em Esther, capítulo 4, versículo 14, diz assim: porque se de todo te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe, para esse tempo fosse elevada a rainha. Né? Então, aqui está o primo, né? Aquele que criou essa mulher para esse tempo, determinou, acredito que ele deve ter ensinado muitos princípios para essa menina, começando sendo uma camponesa, uma menina do campo, escolhida, e aí se tornou rainha nessa província, né? Então, pastora, eu quero estar aqui lhe dando a palavra, né, nesse momento, para que a senhora tenha a vontade para falar um pouquinho para a gente, né? Esther foi criada para um propósito divino. Qual foi esse propósito? E quem a lembrou? Então, olha, a história de Esther é muito inspiradora. E, na verdade, quando nós olhamos para o livro de Esther, podemos assimilar, por exemplo, a nossa situação atual do Brasil, do que nós vivemos, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, no mundo secular, a questão política, socioeconômica, a situação que vivem a maioria das famílias hoje. E eu vou dizer para vocês, hoje pela manhã eu recebi, inclusive, vereador de uma grande cidade do estado do Espírito Santo, e nós estávamos conversando, eu estava dizendo para eles da necessidade de fazer políticas públicas para alcançarmos crianças, jovens, adolescentes, claro que o idoso também, mas Esther, ela foi levada, né, para a Pérsia por uma situação muito difícil na sua vida. Ela era órfã, foi levada e ficou como uma pessoa cuidada pelo Mordecai, né, um parente próximo dela. Mas ela foi para essa cidade, para esse país, numa situação de escravidão. E era muito jovem. Mas é isso aí, pastora Lucimar, que me chama a atenção, porque Deus permite situações acontecerem na nossa vida e trabalha o propósito divino, mesmo através de situações assim, que aparentemente é uma tragédia, né? E as mulheres hoje, eu tenho visto que Deus está fazendo algo como fez na vida da Esther. Deus está treinando as mulheres para grandes realizações. Já visto, nós estamos vendo aí, olha, quer dizer, se eu falar da pastora Olívia, é minha amiga, como ela diz, há mais de 40 anos. Mas falamos da nossa líder nacional, pastora Bianca, uma pessoa que está assim, além do seu tempo, é visionária e tem criado esta oportunidade, e eu acredito que exatamente para treinar as mulheres. Treinar as mulheres para fazer o quê? Esther, quando chegou lá, ela não sabia o que iria fazer.
Na verdade, a condição dela era crítica. Ela estava ali como escrava, mas Deus tinha um propósito na vida dela. E com esse tema, né, o milagre para a nossa nação, imagine você que Deus tem um exército de mulheres no Brasil, na Igreja do Evangelho Quadrangular, que pode, através da fé, da oração, do trabalho, mudar a situação da nossa nação. E Deus, eu acredito que Deus conta com isso. Deus conta com o nosso trabalho, Deus conta com a nossa fé, Deus conta com a nossa oração, com o nosso clamor, para que milagres possam verdadeiramente acontecer. Lá na Pérsia, nos dias de Esther, imagina, pastora, que essa semana, depois que recebi o convite, eu fui ler, né, estudar novamente sobre Esther. Falei, meu Deus, imagina que naqueles dias, Esther, ela pensaria qualquer coisa, menos que chegaria ao trono. Então, ela mostrou, é interessante que quando o seu tio Mardoqueu falou para ela, olha, quem sabe nesse tempo você chegue à rainha. Era algo impossível. Como que uma menina escrava, que certamente ela era linda, a Bíblia fala que ela era uma mulher linda, maravilhosa, mas ela era maltratada. Ela devia ter cabelos secos, pele queimada de sol. Ela não era aquela pessoa que poderia ser apontada para ser uma rainha. E nem tinha realmente preparo, não só físico, mas de conhecimento intelectual, vamos dizer assim, para assumir o posto de rainha. Mas quem falou que Deus depende de você estar preparada, secularmente falando, dessas formas, para poder assumir o que Deus tem para você? Antes Deus te prepara e depois Ele te coloca. Como Ele fez com Esther, de escrava a rainha. Né? Mas a história dela foi muito linda e nós precisamos de entender sobre propósito. É o que a pastora leu aqui no versículo 14, capítulo 4, e esse texto é muito bacana, porque ele diz assim, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Ou seja, mas o que eu estava dizendo, se você não aceitar o desafio, Deus vai levantar outra pessoa para dar livramento para a nossa nação. Mas ele disse, mas você pode ser a pessoa. Aí é que está, que nós lembramos as mulheres que estão nos ouvindo, assistindo, participando dessa live, que, olha bem, você tem o direito de falar, não, eu não quero, eu não vou me envolver, eu vou me calar, mas eu quero dizer para você que Deus pode levantar outras pessoas, mas Ele quer você. Olha. Ele escolheu você, Ele te nomeou. Como você é hoje? Imagina, eu já falei aqui como era Esther. Agora, como nós estamos hoje? Ô, pastora Lucimar, eu tive a bênção de Deus, eu me converti aos 12 anos de idade. Vim de uma família desequilibrada, família com pai alcoólatra, passando necessidades, que haviam vivido uma prosperidade, mas que a minha família havia perdido tudo, e ficamos assim, em situação crítica, né? Mas aos 12 anos, quando o pastor Mário de Oliveira chegou em Belo Horizonte, a minha mãe ouviu o programa Caderno da Prece e nós fomos na igreja do missionário. E o Senhor fez a grande obra, restaurando a toda a família. Mas eu cresci, eu tinha, vamos dizer assim, uma baixa autoestima muito grande. Por quê? Porque eu fui desprezada pelo meu pai, porque eu sou a mais pretinha da casa, entendeu? Então, meu pai era assim, ele me desprezava, olhava até o meu cabelo, que era crespo, né? Hoje a gente tem muito recurso, mas naqueles dias não tinha recurso, não, entendeu? Então, eu vivi tudo isso, mas o Senhor, quando Ele me chamou, Ele me escolheu, Ele sabia de tudo isso que já tinha acontecido na minha vida, mesmo assim Ele me escolheu. Agora, quando Ele me escolheu, Ele me treinou, Ele fez isso com Esther. Né? Então, eu tive a oportunidade
de começar um ministério, eu quero até falar para as mulheres que Esther, uma das coisas que o seu tio Mardoqueu falou com ela é que ela tinha que ter coragem, que ela tinha que ser ousada, que ela precisava acreditar no plano de Deus para poder salvar a nação de Israel. Porque não era outra coisa, não. Deus não queria colocá-la no trono apenas por vaidade. Deus queria colocá-la ali porque ele queria libertar a nação de Israel. E eu tive a oportunidade, eu comecei o meu ministério com 18 anos de idade. Com 19 anos, eu estava abrindo minha primeira igreja, que esses dias eu estive lá no aniversário e me emocionei muito, porque o pessoal que era jovem junto comigo lá, muitos deles estão com 80 anos hoje, mas estão lá firmes. Isso aí me deu um choque de realidade, sabe? De saber que Deus me usou há quantos anos atrás e que pessoas estão firmes hoje. Então, eu tive uma vida assim, eu sou muito grata a Deus pelo que o Senhor fez na minha vida profissional também. Eu trabalhava numa grande empresa multinacional, então eu tive um tempo de formação. Mas por que Deus estava me formando, me preparando? Por ele saber aquilo que ele teria que fazer através da minha vida. Fui pastora, aí depois fui convidada pelo nosso presidente para ser superintendente e trabalhando em vários lugares. Fui, durante 20 anos, membro do Conselho Estadual, e Deus sempre fazendo algo na minha vida que eu mesma me surpreendia, né? E hoje eu estou também, além de pastora em Minas Gerais, eu estou como supervisora do Estado do Espírito Santo. E assim, eu gostaria muito de ver, sabe o quê? Mais mulheres no ministério. Nós temos muitas, a nossa convenção nacional mostrou isso, né? A quantidade de mulheres que estavam lá. Uma convenção muito abençoada, maravilhosa. Mas veja bem, mas está faltando mulheres que tenham coragem de assumir uma coordenadoria, sim, uma liderança local que faça diferença. Precisamos de mulheres em todas as áreas, dentro da igreja e também fora da igreja. Esther, ela foi orientada pelo seu tio, e sabe o que é interessante, pastora Lucimar? É que ela ouviu, ela teve medo aqui, está dizendo o seguinte, que quando ele falou, ele disse, e quem sabe se para a conjuntura como está, é que fostes elevada a rainha? Então, Esther, ela foi preparada pelo tio, foi preparada por Deus, né? Mas ela quis isto. Para nós vermos o milagre acontecer na nossa nação, pastoras, ou nossas queridas, amadas pastoras, coordenadoras, irmãs que estão assistindo essa live, a primeira coisa que nós precisamos é de querer, e uma coisa que eu sempre quis ser usada pelo Senhor. Eu sempre quis me colocar, Deus, eu não tenho a capacidade que eu vejo esses grandes homens pregando, né? E eu ficava assim, encantada na época que eu era adolescente, mas eu sempre quis e eu acreditei. Quando eu comecei, pastora, não tinha muitas mulheres, não, eram pouquíssimas, né? Poucas mulheres no ministério. Na verdade, eu tenho 50 anos de igreja e 43 anos de ministério. Então, há tempos atrás, era algo raro, praticamente. Então, nós precisamos de querer. Se você quer e acredita que Deus pode te usar, Ele vai te usar. Se você acredita na sua capacidade, eu tenho visto que muitas mulheres estão sendo treinadas, preparadas, mulheres com formação acadêmica, mulheres com formação teológica, mulheres abençoadas, donas de casa, mãe de famílias, esposa, mulheres jovens e mulheres mais velhas. Eu estou gostando muito de falar. Eu estou feliz porque hoje eu tenho 62 anos e Deus tem me dado muita força. Tem semana que eu prego de segunda a segunda, porque eu atendo o Estado do Espírito Santo, atendo Ibirité, atendo Minas Gerais e até em alguns outros lugares, alguns estados que eu tenho oportunidade. E, assim, alguém fala assim, nossa, mas você ainda faz isso? Eu fico brava. Por que ainda faço? Nossa, será que olham para mim e acham que eu não sou capaz?
Eu acredito que muitas de vocês também já tiveram essa experiência, de pessoas olharem para você e duvidar da sua capacidade. Ao contrário de Esther, né? O tio dela acreditou nela, e ela passou a acreditar, mas ela tomou dentro de si um espírito de liderança. Para o milagre acontecer na nossa nação, pastora Lucimar, nós precisamos de acreditar na nossa liderança. Olha você, o Rio Grande do Sul, hein? Estado nas suas mãos. As mulheres. Olívia, olha aí Minas Gerais. Eu vou citar os dois nomes, mas em cada estado do Brasil, nós temos mulheres que Deus tem levantado para coordenar esse trabalho de mulheres. Igreja local, Deus tem levantado mulheres para coordenar, para conduzir. Então, nós temos que entender a nossa coragem, a nossa capacidade. É interessante que eu até anotei aqui alguma coisa. Primeiro que fala sobre o chamado de Esther, né? Que as palavras de Mordecai dizem, quem sabe se nessa conjuntura, como está, é que fosse elevada a rainha. Ela falou, eu rainha? Como? Tinha uma outra mulher rainha, a rainha Vasti. Né? Que estava lá com Assuero. Mas, no entanto, ela não tinha temor a Deus e não teve sabedoria, e quem não tem sabedoria perde a sua posição. Principalmente quando Deus tem um propósito. E quando nós saímos fora do propósito de Deus, então aí a situação complica. E Deus preparou. Quer dizer, Esther se colocou, por exemplo, à disposição no tempo que ela assumiu para ser preparada. Primeiro ela se inscreveu. Opa, coloca meu nome aí na lista. Tantas outras moças que queriam também a posição, coloca meu nome. Mas ela sabia de uma coisa, eu preciso me preparar. Aí que fala quando ela foi para a Casa das Mulheres, passar pelo processo de transformação. Essa é uma situação que nós, mulheres, precisamos entender. Deus quer nos usar? Quer. Ele pode nos usar? Pode. Mas quantas vezes nós precisamos de passar por transformações? E essa transformação não é apenas por fora, é por dentro e por fora. Sabem por quê? Esther foi para lá e se preparou durante 6 meses com as especiarias, especialmente a mirra, que é né, um unguento, naqueles dias falado desta forma, era uma essência, como é também, nós ainda usamos a mirra hoje, para tratar o corpo, mas tratar a alma. Então, as mulheres, elas têm que entender o processo. Talvez muitas hoje, pastora, elas estão passando por um processo, e sabe o que é que estão fazendo? Ao invés de se preparar, estão murmurando, reclamando. Minha vida não está boa, eu tive uma experiência negativa, me decepcionei. Quem sabe alguém hoje está até pensando assim, pastora, mas não é fácil. Eu me decepcionei até com Deus. Olha o que ele permitiu acontecer na minha vida. Minha amiga, entenda o processo. Deus vai transformar tudo isso em um grande milagre na sua vida. E você vai ser um verdadeiro milagre. A nação, o Brasil, precisa de mulheres realmente transformadas. Por isso que Esther foi lá e passou pelo tratamento de embelezamento, usando a essência de mirra, usando outras essências, mas ela retirou um tempo. Para quê? Ela só passava os cremes para se embelezar? Não. Ela também se fortalecia na fé. Ela se fortalecia no conhecimento. E o que aconteceu? Um dia, estavam lá preparando a morte dos judeus. E ela falou, agora chegou o momento. E o rei Assuero tinha decretado, não quero mais esta rainha aqui, quero outra pessoa. E quando ela se apresentou, aqui a palavra do Senhor diz que Assuero se apaixonou, não foi só pela beleza física, mas que ele ficou encantado quando ela falava.
Olha aí o mistério, olha aí o segredo da transformação de dentro para fora. Eu sempre digo, pastora, que nós mulheres, os homens eles já têm aquela unção de liderança mesmo, e nós também temos. Mas sabe que nós temos que nos desdobrar, tá? Não é tão fácil. Falar assim, mas não é tão fácil, mas não é impossível. Então, sabe o que precisa? Nós precisamos ser como Esther, nos preparar, aceitar o processo. Ela saiu de um processo de escravidão, ela estava numa situação muito difícil, mas ela tinha um plano. Qual era o plano principal dela? Salvação dos judeus. Qual é o seu plano? Você tem pensado na sua igreja, ganhar almas, batizar pessoas, ajudar seu pastor, sua pastora, você mesmo que é pastora, você está animada ou você está ali com aquele desânimo total? O que você tem pensado do seu ministério? Eu vou me apresentar diante das pessoas. E é possível. Eu vou dizer para você, eu tive a experiência de ser vice-prefeita, vereadora por 2 mandatos. Então, eu estou falando de algo assim que eu experimentei, eu vivi. E eu vivo, porque, igual aqui no estado do Espírito Santo, por exemplo, nós temos o nosso primeiro deputado federal. E eu tenho a alegria de dizer que eu trabalhei na campanha, temos um prefeito com muitos votos, é uma pessoa de Deus que temos o Senhor. Temos, olha bem que em Minas, né, nós temos também o nosso deputado, dos nossos deputados, que tenho o prazer também de dizer que sempre trabalhei nas suas eleições, nas eleições que passaram, mas assim, eu tive uma experiência de poder defender o nome do Senhor, de defender a igreja, de entender o processo que é querer ver a salvação na cidade, no país. Então, eu quero dizer para vocês, mulheres, que o poder está na oração, no clamor, mas também no trabalho. Se coloque à disposição. Seja como uma Esther, olha, desse século XXI, seja uma Esther na cidade onde Deus te colocou. Hein? Eu não sei se tem alguém aqui lá do Amazonas, da do Acre, minha amiga pastora Edilma. Olha lá, eu não sei quantas estão aí do Rio de Janeiro, de São Paulo. Eu quero dizer para você que não importa qual é o seu estado. Não importa se você está lá no Amapá, em Roraima, Rondônia, se você se encontra lá em Belém do Pará, neste momento. Olha, eu quero dizer para você, onde nós estamos foi por permissão do Senhor. Glória a Deus. E se é por permissão do Senhor, Ele vai te usar em todos os momentos. Né? Como nós podemos ser milagre de Deus para essa geração? Eu quero dizer que, olha, nós temos muita coisa a fazer. Meu tempo, eu já tive várias oportunidades, mas o pastor Lucimar, é o seu tempo. Glória a Deus. É o tempo dessas mulheres que Deus tem levantado e nos dado a oportunidade de uma quinta-feira, 3h da tarde, estarmos batendo um papo, falando do projeto de Deus. Então, como que nós podemos ser um milagre para essa geração? Testemunhando, não desanimando, apresentando para as outras mulheres, e é claro, homens também, apresentando aquilo que Deus colocou dentro de nós. Quando Esther teve a ousadia de falar para o rei Assuero, dizer para ele, olha, nós temos um plano para matar aquele que te honra, mas você pode salvar. Ela pediu, ela intercedeu. Então, aquela palavra dela com o rei Assuero é como a nossa intercessão. Hoje, por exemplo, na oração, nós vamos clamar por um milagre na nossa nação. O que você vai estar fazendo? Você vai estar intercedendo como Esther intercedeu pelos judeus naqueles dias. Ela disse, sim, eu quero que você faça algo, salve. E ela salvou a si, a família
mas salvou toda uma geração. Essa geração que está chegando, essas meninas maravilhosas, essas meninas que hoje têm a oportunidade de estudar, essas meninas que têm a oportunidade de crescer dentro da casa de Deus, da igreja. Ah, que coisa boa! Olha, quando eu comecei, não tinha escola bíblica. Eu tem hora invocada. Sabe por quê, pastora? Hoje nós oferecemos o melhor para a igreja. E muitas vezes, muitos não querem. Mas na minha época lá, não tinha escola bíblica. Não tinha. Quando começamos, porque, na verdade, era uma igreja missionária. Era uma igreja que focava em libertação, em cura, solução de problemas, e que foi salvo muitas pessoas. Né? Eu digo que nós estamos... Eu estou no meio de uma geração que crescemos, estamos avançando, e eu espero que, se o senhor permitir, ainda me der mais alguns anos de vida, eu ainda vou realizar muito. Mas a turma hoje, ela tem escola bíblica online, ela tem, olha, estudos maravilhosos, tem pastores totalmente preparados, então está na hora de nós aproveitarmos aquilo que nós temos. Vamos para uma convenção nacional? Meu Deus, quantas palavras maravilhosas, né? Começando do nosso presidente, aos demais que falaram lá, meu Deus, que coisa linda. Eu fiquei sentada lá participando. Fui lá na mentoria, que coisa linda. Lindo. Não foi, pastora? Foi lindo, né? Nós recebemos muito de Deus lá, naquele momento que a pastora Bianca nos deu a oportunidade de separar, né, aquela liderança feminina. Pastora, eu acredito que Deus tem levantado uma geração muito forte. E compartilhando um pouquinho aqui, né, entrando um pouquinho aqui no seu assunto da Esther, né, que para esse tempo Deus tem nos levantado. Então, eu queria animar as mulheres que estão aí conosco na live, as mulheres jovens, meninas jovens. Você sabe que a pastora Bianca, ela tem uma preocupação, quando eu a vejo falar com as coordenadoras, e a última reunião, a última mentoria que ela teve conosco, ela disse assim, e gravei isso na minha mente, no meu coração: como que vocês estão trabalhando para essa geração nova que está chegando? Porque nós não podemos também focar, mulheres que estamos aqui hoje, focar com as mulheres que estão só na nossa idade, né, pastora? Não. A pastora Bianca, ela tem essa visão, ela é muito visionária, então, eu vi na convenção, assim, um retrato glorioso do reino de Deus, a preocupação dela, das gerações, de todas as idades. Você vê que na nossa convenção, que primeiramente, no tempo mais antigo, eu também não sou tão jovem, né? Mas a gente ia para uma convenção de pastores, então a gente focava naquela visão que teria pastores, mas agora a visão que Deus tem levantado para esse tempo, tem levantado mulheres, levantou a pastora para esse tempo, para trazer, abranger todas as idades, né? Eu vi lá os filhos de pastor que já passaram para um outro departamento dentro da convenção, porque ela tem se preocupado para essa geração jovem que está chegando, né, pastora? Então, a Esther também nos inspira, muito jovem, mas pronta, com princípio. Eu acredito que nós temos muitas mulheres com muito princípio, mulheres que se dedicam, e Deus está nos levantando hoje, né, nos acordando nessa mentoria, né, para que a gente se levante na nossa nação. Não só, né, só um benefício nosso. Não era um benefício só para Esther, não era só um benefício porque ela estava no palácio, ela estava resguardada e agora nenhum problema teria com a vida dela, né? Ela teve a oportunidade, essa oportunidade que Deus fala no livro de Esther, ela traz para nós hoje, não nos preocuparmos só conosco, né, pastora? Hoje a nossa mentoria, que Deus está trazendo essa tarde, não para nós nos preocuparmos somente conosco, mas é aquele da nossa volta, da nossa geração. O que nós vamos deixar para a nossa geração, para aqueles que estão chegando? Qual é o exemplo? Esther se revestiu da graça, do poder, orou, jejuou, levantou aqueles que estavam à sua volta para que ela chegasse na presença do rei e fizesse uma diferença. Eu acredito que Deus está levantando, assim, eu estou impactada. Ontem eu estava pregando o meu culto e estava falando exatamente daquilo que eu vivi lá na convenção.
Eu vivi um momento extraordinário, eu extraí só as coisas boas, muita coisa boa, tudo que nós vimos foi lindo, foi maravilhoso, aquele que o Espírito Santo, que a gente permite que o Espírito Santo ministre na nossa vida, né, pastora? Ele ministra, porque às vezes as pessoas elas estão tão endurecidas, mas hoje Deus nos dá a oportunidade para falar com milhares de mulheres que estão nas suas cidades, nos seus estados, e aí Deus está dizendo para nós nessa tarde que é para a gente se levantar, não ficar, né, em roda do nosso telefone pensando na gente mesmo, hoje, que Deus, eu vou ouvir uma mentoria para mim, né, para que eu fique bem, para que eu receba de Deus. Não, Deus quer trabalhar na nossa vida, né? A fé produz milagres, se você tem fé, as coisas vão acontecer na sua vida. Mas fora disso, né, pastora, a Esther nos traz um ensinamento que não foi só para ela, mas foi para uma nação inteira. Então, eu penso que Deus está levantando agora. Eu vi as pastoras jovens, né, lá na nossa convenção, fazendo esse online, né, que eu tenho mais dificuldade, que algumas têm mais dificuldade, mas Deus está levantando uma geração aí, movimentada. Então, nós não podemos parar, né, pastora? Nós temos que entrar nessa aí, a pastora aí pregando, superintendente, supervisora, pastora local, viajando, foi uma dificuldade de falar com a pastora Dolores, né? Eu pensei que seria mais tranquilo, e aí ela disse, não, estou no aeroporto, né, estou voltando, vou pregar amanhã. Eu disse, pastora, então vamos deixar que o Espírito Santo nos conduza nessa tarde, né, pastora? Mas que a gente possa entender, né? Então, a nossa segunda pergunta é como entender o meu propósito? Assim como Esther foi um milagre de Deus para o seu povo. Então, pastor, você falou tudo aqui. Como que eu vou entender o meu propósito? Eu tenho que avaliar, por exemplo, onde eu estou. Por que eu estou aqui nesse lugar? Né? Por que eu estou nesta igreja? Como você disse, é muito importante que a nossa geração cuide da próxima geração. Porque senão nós não teremos. Então, me pergunto, Esther foi levada para lá muito menina, porque Deus tinha um propósito na vida dela, através dela. Hoje também nós temos vivido isso, e eu vou dizer para você, nós precisamos, para cumprir o propósito, como saber que eu tenho um propósito? Na verdade, não existe uma pessoa, uma mulher, que Deus não tem um propósito na vida dela. Deus tem propósito na vida de todas. Você vê que não são muitas mulheres que a Bíblia relata, mas Esther, ela realmente assim, foi muito importante para o milagre na vida da nação de Israel, porque ela estava ali, Deus iria honrá-la, porque também ela honrou. Quem que ela honrou? Ela honrou a sua família, ela honrou a sua nação. Então, isso é fundamental para nós entendermos o propósito de Deus. Honrar a família, honrar a sua nação. Na verdade, ela honrou a sua liderança, pastora. Como que eu vou saber que Deus tem um propósito na minha vida? Quando eu aprendo a honrar, quando eu aprendo a obedecer, né? Quando eu aprendo a reconhecer o meu lugar. E ela reconheceu o seu lugar diante da nação, diante do seu rei, porque havia um rei, ela tinha que entender isso. E nós precisamos de entender hoje. Posso dizer uma coisa, pastor? Nós não precisamos brigar, nem competir. Eu gosto muito de falar isso. Eu não fico competindo com nenhum homem. Eu sei do meu chamado. Glória a Deus. Entendeu? Às vezes acontece, né? Fico muito preocupado em competir porque eu sou a mulher, o homem. Não, eu não fico fazendo comparações. Eu sei a minha postura, a minha posição, né? Eu, por exemplo, tenho meu esposo, eu não fico competindo com ele, não. Que ele faça o que Deus me chamou, mas que eu também tenha liberdade de fazer o que Deus me chamou para fazer. Então, mulheres, o seu propósito, você vai saber o seu propósito quando você resolve assumir. Tá certo? Tá certo. Aqui tem uma pastora que colocou aqui, né? Uma geração depende da outra para o crescimento do reino, né, pastora? Nós precisamos
uma da outra geração. Você sabe que ontem eu tive a oportunidade de falar um pouquinho sobre a nossa convenção, que nós estamos ainda impactados por tudo que a gente viu, né? E você sabe que quando eu vi a foto do pastor Mário de Oliveira, dos momentos lá, ele bem magrinho, lá naquela fotinho de Uruguaiana, né? Com uma multidão em roda dele, eu comecei a chorar lá na convenção, porque eu agradeci a Deus pela vida daquele menino, né? Aquele menino dedicado ao evangelho, que chegou até a minha palavra de Deus, né? Eu sou natural de Uruguaiana, e aí, então, ele batizou o pastor que me batizou. Eu sou neto do pastor Mário de Oliveira, né? Nunca tive a oportunidade de chegar perto dele para dizer isso, mas hoje vai ficar gravado aqui na live, né? Eu sou filha na fé do pastor Solon Soares, que é filho na fé dele, né? Hoje é o nosso presidente do nosso estado. E ele, o pastor Solon, me batizou numa grande multidão, que quando ele fazia aquele trabalho evangelístico, né? Eu vim naquela caravana ali, né? Então, uma geração depende da outra para o crescimento do reino, né, pastora? Que coisa boa que o evangelho do Senhor chegou até nós. Alguém se preocupou em pregar para que nós recebêssemos de Deus. E hoje, nessa mentoria, Deus está trazendo essas mulheres que nos ouvem, né, para que a gente se preocupe que essa geração faça a diferença aí, em nome de Jesus. Eu estou acreditando, pastora. Eu estou acreditando que Deus está movimentando, não é que ele vai, não. Ele já está movimentando as mulheres. Está movimentando de tal forma, o Espírito Santo de Deus está enchendo os nossos corações. O Espírito Santo de Deus está fazendo coisa sobrenatural, né? Eu me converti, a minha família, com o pastor Mário de Oliveira, o pastor Antônio Genaro, que me batizou. Aí eu falo que eu sou meia meia, eu tenho 2 pais. Pastor Mário e pastor Antônio Genaro. Porque nós morávamos perto da igreja onde foi aberta pelo pastor Antônio Genaro, logo quando ele chegou em Belo Horizonte. E aí ficou mais perto, nós fomos para a igreja do pastor Antônio Genaro. E isso foi, assim, muito, muito bom para a nossa vida. Glória a Deus, né? Mas veja bem, eu estou acreditando que, como eu falei, as mulheres hoje, gente, vocês estão tendo grandes oportunidades. Olha os nossos eventos, congressos, eventos regionais, locais, entendeu? Os estados estão todos empenhados. Hoje, eu acredito... Sabe o que eu acredito, pastor? Que hoje, para reunir todas as mulheres, nós não temos nenhum local no Brasil para reunir a mulherada, entendeu? Mas não se trata só de reunir uma multidão. Se trata de ter mulheres específicas em locais específicos. Né? Igual, por exemplo, é interessante que aqui em capítulo 4, né, versículo 14 ao 16, mostra para nós que ela foi corajosa e abnegada. Ela foi astuta. No capítulo 5, versículo 3 e 4, fala que ela foi astuta. Ela foi usada por Deus para salvar o seu povo. E eu vou dizer para vocês, mulheres, se nós não tivermos astúcia, coragem para pregar, para viver um bom testemunho, é o que nós estamos falando. O que será das próximas gerações? O que vai acontecer na nossa nação, no nosso país, com as mulheres, que hoje sofrem todo tipo de humilhação, feminicídio, abusos, né? Abusos de toda natureza. Mulheres que, às vezes, elas não têm tido oportunidades na vida profissional, mas nós precisamos encorajá-las. Nós precisamos encorajá-las com o quê? Não é só falando, eu faço, eu fiz. Não, não é isso que eu quero dizer. É mostrando para ela o propósito de Deus. Mas você precisa orar pedindo a Deus o quê? A astúcia, a coragem. Você precisa pedir a Deus que você possa usar da sua influência. Tem muitas mulheres influentes, mas que elas têm se calado. Então, é por isso que nós ainda não chegamos onde Deus quer nos levar. Mulheres que, às vezes, têm medo. Mulheres que, às vezes, ficam pensando, mas como que eu vou fazer? Não,
nós estamos falando aqui de gerações. É interessante que nossa palavra aqui foi conduzida, eu acredito que pelo Espírito de Deus, para falar sobre gerações. Olha a palavra da pastora Lucimar dizendo aí das mulheres mais jovens, das meninas que têm se convertido, as meninas que estão dentro das nossas igrejas. Aí vai lá o grupo missionário de mulheres, mas que não cuida das mais novas. E outras também, às vezes vai chegando a uma certa idade, algumas são abandonadas. E não é pela idade que nós perdemos a influência, não. Eu acredito que eu sou mais influente hoje do que quando eu tinha 20 anos de idade. Eu acredito que eu tenho mais influência hoje, com certeza, quando eu tinha 40. Mas quando eu tinha 20, eu tinha forças físicas que eu não tenho hoje. Olha aí. Não é? Condições de agir, de fazer aquilo que eu não tenho hoje. Com certeza, eu tenho consciência disso. Né? Mas nós precisamos preparar a próxima geração. Ó, a minha nora que falou aí, ó, pastora Elaine Bueno. Pastora que. Pode ler aí. Ela é uma bênção, né? Me ajuda muito, muito. Precisamos muito sempre preparar a próxima geração. Acredito que ela está falando sobre isso, pastora. Então, amém? Passando aí, não consegue ler. Precisamos, né? Precisamos passar o legado. Agora, voltando aqui para o tema, o milagre para a nossa nação. Eu acredito que nesse Brasil, de canto a canto, você está no sul, eu estou no sudeste, mas tem o norte. Tem o norte. O nordeste para ser alcançado. Nós temos o grupo de pessoas lá do centro-oeste. E eu vou te dizer uma coisa. Eu não tenho dúvida que em todos os lugares tem muitas estés sendo levantadas. Olha, nós vamos viver um novo tempo. Você vai ver o que vai acontecer até o final deste ano. Não é o ano que vem, não. É desse ano, 2023. Nós vamos ter testemunhas e vamos cantar o hino da vitória juntas. Em nome de Jesus. Para que essa nova geração esteja muito bem preparada, que estejam fortalecidas. E assim que nasçam novas coordenadoras, que nasçam pastoras, que tenham mais supervisoras nos estados, presidentes de estados, que tenham mais mulheres no Conselho Nacional. Deixa eu falar aqui, o chefe depois ele vê, entendeu? Que tenham mais mulheres lá no Conselho. Ô, pastor, você é ousada. Ah, eu sou. Mas por que não? Por que nós não podemos? Não é verdade? Por que eu não posso pensar dessa forma? Os conselhos nos estados, levantar aí uma geração para poder ajudar. O tempo passa. Se Jesus não voltar, pastor, olha, essas meninas hoje de 13 anos, 14, 15, até menos. Daqui a 10 anos já serão 23, 24. Tudo é hora de pregar. Está passando da hora, né? Está passando da hora de assumir lideranças de todas as formas. Então, a minha palavra aqui fica dessa forma, sabe? A nação, milagre para a nação. Glória a Deus. Que bênção, pastora. Que bênção da sua vida. Está na mão das mulheres, viu? Apesar que a maioria das lideranças no Brasil são homens, mas a mudança está nas mãos das mulheres. Das mulheres que oram, das mulheres que dobram os seus joelhos, das mulheres que perdoam, das mulheres que crescem e das mulheres que estão amparando essa nova geração, como nós falamos. Então, a mudança no Brasil não está na mão lá daquele líder político, não. Eles estão enganados. Está nas nossas mãos. Entendeu? Olha bem, aí você fala assim, pastora, você é muito entusiasmada. Eu sou. E, inclusive na área de cidadania. Eu gosto, eu amo, e eu sei que Deus tem uma resposta maravilhosa. E quem sabe, alguns estados aí, vai surgir uma geração de mulheres de lideranças políticas também. Além de pastor, nós temos que ter ousadia. Mulheres juízas, promotoras, mulheres empresárias. Olha aí,
mulheres que vão ser empreendedoras. Agora, Amém. esse tempo é o tempo de preparo. E eu acredito que o Espírito Santo está testificando no nosso coração essa preparação que ele está fazendo, pastor Lucimar. Deus é Deus assim, muito fiel. Eu quero te agradecer por poder te conhecer. E um dia eu quero conhecer Uruguaiana. Sabe, porque o pastor fala tanto de Uruguaiana. Então eu vou ser a sua guia turística. Que bom! Isso, vamos sim. Olha aí, eu vou ser a sua guia turística. Será muito bem-vinda no nosso estado aí. Tá certo, pastora. O pastor tem um amor muito grande aqui por Uruguaiana, né? Eu sou de Alegrete, 130 quilômetros, né? Um pouquinho antes, mas a gente está na fronteira aqui, fronteira oeste aqui do nosso estado, né? Fica perto da cidade que o pastor tanto orou, trabalhou, e ele traz assim no seu coração esse amor pelo Rio Grande, né? Nós, um amor por ele, né? Aí a gente fica aí dividindo ele aí por Minas, né? E pelos estados onde ele passou. Mas, pastor, a gente está encaminhando para o final, né? Nós já estamos aí há 4 minutos para encerrar desta hora. Uma alegria muito grande dividir a tela com a senhora nessa tarde. Que Deus continue abençoando a sua vida, esse potencial que a senhora tem, que não é pouco, é muito. Uma superintendente, supervisora, um estado, no outro estado. Eu tive a oportunidade. Pastora Bianca, seguido que ela assumiu as mulheres, ela fez um trabalho em Espírito Santo, eu tive o privilégio de ir, já faz isso já uns 11, 12 anos, 9, 10, 11 anos, uns 10, 11 anos, mais ou menos, que a gente esteve aí em Espírito Santo, né? Eu tive o privilégio de participar daquele trabalho que ela realizou aí, e fiquei muito feliz de conhecer a sua terra aí também, amém? Tem que voltar. Né, mas agora a senhora está convidada aí, né, em nível nacional, para vir aqui, então, no Rio Grande do Sul. Vamos orar por essas mulheres, pastora? Acho que eu vou orar, né? A senhora já falou bastante, então eu vou orar aqui, né? Porque eu disparo, né? Coisa boa, né? Mas a hora passa tão rápido, né, pastora? E esse momento de mentoria que, né, a pastora tem criado para que a gente se encontre, nós nos encontramos aqui nas quintas-feiras, né? Uma grande parte das mulheres nos ouve, nós temos uma grande audiência, acredito que temos muitas mulheres aqui conosco, também tem muitas mulheres que depois, né, há algumas quintas-feiras que eu não posso, depois, então, a gente tem essa oportunidade de ficar lá gravado, né, no endereço da nossa igreja aí, oficial, né, então, você pode também acompanhar, né, então, esse tem sido um momento online, que coisa gloriosa que Deus tem preparado para a gente, nesse tempo que a gente, de primeiro, a gente só conseguia se encontrar, né, uma vez por ano, de cada 2 anos, e agora a gente pode, toda quinta-feira, receber uma mulher dessas, cheia da graça de Deus, da unção de Deus, dentro da nossa casa, né? E como eu hoje estou dentro da minha casa, muitas das nossas irmãs também, elas estão dentro das suas casas, né? E até tem um projeto da minha presidente aqui, disse, pastor, vamos colocar uma televisão na quinta-feira aqui no grupo de mulheres e vamos assistir a mentoria. E tá aí, uma grande oportunidade de trazer no grupo local, né, essa palavra gloriosa na vida das nossas irmãs. Vamos orar, pastora, por essas mulheres que vão se levantar nesse tempo para ser bênção nesta nação, nesse tempo, em nome de Jesus. Oramos. Deus amado, Pai poderoso, nós te damos graça, Senhor, por esse tempo que estamos aqui com a pastora Dolores, Pai, que trouxe, Senhor, esta palavra ao nosso coração, a muitas mulheres que nos acompanham nos seus estados, nos seus grupos locais, Pai, em nome de Jesus, mulheres que hoje, Pai, vão refletir, Senhor, para que elas se levantem, Senhor, em nome de Jesus, em fé, Pai, para que venham produzir, Senhor, nas suas igrejas locais, nas suas vidas particulares, Pai, em nome de Jesus, que nós, Deus, nos levantemos
levantamos, Pai, mulheres valorosas, Senhor, para este tempo, Amém. independente da idade, Pai, em nome de Jesus, o Senhor escolhe, Pai, o Senhor trabalha, Senhor, nos nossos corações, o Senhor nos prepara, Senhor, como o Senhor preparou a vida de Esther, Pai, o Senhor tem preparado mulheres para essa geração com coragem, com influência, Pai, para fazer a diferença, Senhor, nas suas cidades. Em nome de Jesus, a Deus, nós apresentamos a cada uma que nos acompanha, aquelas que vão nos acompanhar ainda, Senhor, quando elas vai, Senhor, assistir, que vai ficar gravado, Pai, que elas recebam o toque das tuas bênçãos, que elas recebam, Senhor, este milagre, essa bênção que nós estamos recebendo aqui, Senhor, nessa tarde. Embora, Senhor, estejamos longe, nós nos sentimos perto, Pai, porque o teu Espírito Santo nos aproxima, a tua presença, Senhor, nos faz que nós nos achegamos umas às outras, Pai, e que nós sejamos grandemente abençoadas, Pai, com essa palavra, com essa mentoria nessa tarde, Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos nas tuas mãos e te louvamos de todo o nosso coração. Amém, pastora Dolores. Você quer fazer as considerações finais aí para a gente encerrar? Quero sim. Eu quero agradecer a oportunidade de te conhecer, agradecer a oportunidade de estar podendo falar, né, nessa mentoria. Como eu falei, eu me sinto muito feliz e realizada com as oportunidades que Deus tem me dado ao longo desses anos e pedir a Deus que, de fato, eu possa passar um pouco da experiência, do que Deus fez na minha vida, para a vida das demais mulheres. Que Deus esteja abençoando todas vocês, mas eu quero dizer para vocês também, pastora, que eu acredito que a nossa nação, ela não está abandonada. Como Deus não abandonou Israel, lá na Pérsia, Deus também não vai abandonar o nosso Brasil. E Ele tem abençoado, inclusive, nossos líderes, deputados federais, estaduais, todos estes. Aí no Rio Grande do Sul conheceu o deputado Ailton, né? E que coisa boa saber que nós temos representantes. Eu acho que eu tenho um minuto. Nós podemos orar especificamente para o Brasil, pastora? Com certeza, pastora, com certeza. Então, eu quero orar. Inclusive, eu quero apresentar, eu não vou citar nomes aqui porque eu posso esquecer de alguém, mas eu quero pedir a Deus que Deus possa visitar o Brasil agora. E eu acredito nesse poder da oração, e sei que Deus pode mandar a bênção dele, um anjo dele, tocar estado por estado, né? Para abençoar as nossas famílias, abençoar o nosso povo, abençoar os nossos líderes políticos, em nome de Jesus. Oremos. Amado Deus, poderoso Pai, neste momento unimos a nossa fé. Estas mulheres que estão nesta live, que agora estão orando pelas suas cidades, pelos seus estados, eu coloco nas tuas mãos, meu Deus, esta nação, porque eu sei que um milagre já está vindo ao nosso encontro. Eu oro, meu Deus, abençoando os nossos líderes políticos, deputados federais, estaduais, vereadores, prefeitos. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, cubra essa nação com as tuas mãos. Dê sabedoria, meu Deus. Dê graça para que eles possam compreender o propósito o qual o Senhor os tem levantado neste Brasil. Abençoe, meu Deus, em nome de Jesus, que o Brasil seja curado de toda palavra de maldição, tudo que não presta seja repreendido. E nós colocamos mais uma vez o Brasil para que seja palco de um grande milagre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que coisa boa. Estou recebendo a bênção de Deus aqui em nome de Jesus, viu, pastora? Amém. Glória a Deus, que Deus abençoe, né? Os homens que nos representam, né, politicamente, como o pastor Ailton Lima, aqui no nosso estado, né? E tantos outros que estão fazendo a sua parte aí, né? Deus tem levantado esses homens e mulheres para a glória dele. Amém? Um privilégio meu muito grande estar aqui, pastor. Estou muito feliz de estar com você aqui, conhecendo essa mulher assim tão dinâmica e tão forte que é a pastora Dolores. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério aí, pastora. Nós estamos também felizes pela oportunidade que a pastora Bianca, né, nos deu nessa tarde de estarmos aqui,
né, pela Coordenadoria Nacional, um beijo para a nossa coordenadora, a pastora Olívia, né, e toda a equipe, para a Ana, e todo mundo que nos deu esse suporte para que a gente pudesse, então, estar passando aí um pouquinho da palavra de Deus para as mulheres que nos acompanham. Um abraço a todos os estados, né, nossas coordenadoras regionais, grupos locais, né, presidentes locais, membresia da nossa igreja, né, muitas das nossas irmãs aqui estão nos acompanhando hoje aqui. Um abraço a todas e que Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Olha aí, nós estamos falando de uma nova geração. Olha a Ana. Ah, eu vi essa menina bebezinha. Ela é muito novinha, né? Olha, nos assessorando. E aqui do meu lado tem a minha filha Isabela, aqui no princípio. Vocês viram? Ela também está aqui me ajudando, né? Então, cada uma tem uma a pastora Aline aqui da minha igreja também, nossa pastora auxiliar, aqui tem. Sempre a gente precisa de uma universitária, né? Precisamos. Tá certo, gente. Então, tá. Deus abençoe. Um abraço a todos.